Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives do Centro Irmã Francisca, que todos os sábados estão nos acompanhando nessa jornada, já desde o início do ano passado, onde buscamos o convívio fraternal durante este período em que não estamos presencialmente em nossas casas, mas que através das plataformas tecnológicas nós temos a oportunidade de convivermos mesmo à distância. Estamos aqui para a realização de mais um evangelho. Peço que porventura aqueles que tenham se esquecido de colocar aí o seu copo com água, a sua jarra com água, a garrafinha com água, para que ela possa ser fluidificada, não é, durante a realização desta live. Contamos aqui com o amparo e a assistência dos bondosos amigos espirituais. Lembrando a todos que as nossas lives, elas acontecem, no caso dos evangelhos, às terças, às quartas, às quintas e aos sábados, sempre às 19 horas. A live das palestras, às segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Vamos então nos colocarmos em sintonia com os nossos bondosos amigos espirituais. Por isso, eu peço a todos vocês que possam fechar os vossos olhos, possam se elevar em pensamento a Deus e a Jesus, para que os bondosos amigos espirituais possam nos envolver carinhosamente em suas vibrações amorosas, possam nos insuflar energias renovadoras, a fim de que estejamos todos, tanto encarnados quanto desencarnados, neste momento que participam do Evangelho, que possamos estar abertos e receptivos a fim de recebermos a mensagem do Cristo. E que esta mensagem, que este aprendizado, possa doravante ficar calado em nossa consciência. Mestre Jesus, esteja conosco. Que assim seja. Eu só vou pedir para vocês um minuto só, para que eu possa fechar a janela por causa dos fogos. Só um instante, gente. Senão isto vai atrapalhar com toda certeza a nossa conversa. Muito provavelmente os fogos já devem ser de alguma comemoração aqui nas imediações, mas se isto aumentar vai ficar difícil o nosso bate-papo. Nosso evangelho, deste final de tarde, começo de noite, é a última lição do 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem por título, é o número 11, este item tem por título Jeremias e os falsos profetas. E quem nos traz a mensagem é Luís Espírito Protetor, em Karlsruhe, 1861. Então aqui, não é, nós temos a fala de Jeremias, que é um dos profetas que estiveram entre os judeus. Tivemos muitos, né? Jeremias, Isaías, Elias, que depois veio ser João Batista, não é isso? Mas Kardec relacionou aqui esta passagem de Jeremias e Luís, este espírito protetor, então, tece os seus comentários a respeito. E Jeremias diz assim: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutai as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles falam das visões de seu coração. Então, olha só, Jeremias sugere ao povo judeu para não acreditar em tudo que diziam os profetas já naquela época.
Né? E a afirmação que ele faz: eles falam das visões do seu coração. Então, quais visões o espírito carrega, e o espírito aqui, tanto encarnado quanto desencarnado, não é isso? Quais visões eu carrego na minha intimidade? Quais foram as experiências que eu vivenciei, não é? Quais são as sensações e os sentimentos que eu carrego na minha intimidade? Não é? Será que eu ainda carrego, não é, muitos resquícios de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inveja, de ciúmes? Não é? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, nos diz a própria doutrina espírita. Não é? Então, do que está cheio, né, o meu coração? Que é isso que eu vou me expressar. E quais foram as experiências vividas por mim, né, que estão armazenadas na minha consciência e que eu vou passar para as outras pessoas? Né? Tem tudo a ver, não é, com o que eu carrego de experiências vividas em tantas reencarnações. Só que os profetas, né, além da própria experiência, das sensações, dos sentimentos que eles já tinham construídos, eles também, né, eram médiums, eles também tinham contato com o plano espiritual. E aqui neste capítulo, né, Kardec vem nos alertando com relação a termos cuidado em acreditarmos, né, em tudo aquilo que os médiums falam. A gente precisa ouvir, né, e refletir a respeito. Não é acreditar como verdade só porque foi um médium que nos trouxe uma mensagem ou uma informação do mundo espiritual. Tanto que, na sua apreciação, este espírito protetor, o Luiz, né, ele diz assim: é sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, pela boca de Jeremias, não é isso? Diz: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os fanfarrões abusavam do dom da profecia e a exploravam. Eles abusavam, por consequência, da fé simples e quase cega do povo, que predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Aqui está escrito charlatões, mas para mim soa estranho. Acho que é charlatães, hein? Viu, gente? Preciso confirmar no dicionário depois, mas acho que é charlatães. O que ele coloca? Né? Que já na época, né, de Moisés, né, haviam, né, muitos falsos profetas, aqui encarnados, que prediziam o futuro e que ganhavam dinheiro com isto. Tanto que Moisés, ele proibiu o uso da mediunidade naquela época, não é? Porque as pessoas espertas abusavam, não é, da simplicidade, da inocência, não é, da fé cega, não é, do povo hebreu. Então, por isso, ele proibiu o uso da mediunidade, por causa do abuso que era feito naquela época. E nós, não é, tanto tempo depois, olha só, de Moisés para Jesus tem 1.600, 1.800 anos. De Jesus até aqui já tem mais de 2.000 anos. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados pelos falsos profetas, né? Vejam que muitos deles ainda ganham a vida fazendo isto. Tanto que eu preciso me perguntar, né? Se eu tenho vontade de consultar um adivinho para saber as coisas, né? Como é que vai ser o meu futuro, né? Qual é a razão dos meus problemas na atualidade, eu preciso parar e perguntar para mim mesmo, né? O que me move? Né? O que move em mim esta vontade de querer saber o futuro, ou de querer saber as dificuldades, ou de querer saber se este negócio vai dar certo, se o casamento futuro, né, vai dar certo, ou qualquer circunstância da minha vida. Né? Porque a doutrina espírita nos ensina, né, que
futuro, ele é construído por nós mesmos no presente. O futuro não é uma regra certa e absoluta do que vai acontecer. Então, existem muitas variáveis que podem mudar no nosso futuro. Ah, mas nós temos o planejamento reencarnatório? Temos o planejamento reencarnatório. Só que lá são linhas mestras, né, que nós definimos junto com a espiritualidade para que nós pudéssemos alcançar determinados objetivos nesta reencarnação. Assim. Então, vamos supor, né, eu vou lá no adivinho, qualquer que seja a natureza dele, para perguntar, para verificar, né, se, né, é com fulano de tal mesmo que eu vou casar. E aí? O adivinho ele vai, né, nos seus diversos meios, né, e pode chegar e falar, tudo bem, né, é com este mesmo que você vai casar, vai amarrar o seu burro e vai viver a vida inteira. Mas no planejamento reencarnatório, vamos supor que não era isto, e que a visão do adivinho não foi uma visão correta. Como é que eu faço? Né? Por isso, a doutrina espírita nos ensina que nós precisamos ter um cuidado muito grande em consultar a nossa própria consciência com a ajuda do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda, para que a gente possa, pela intuição, identificar, não é, quais são as escolhas que nós estabelecemos no nosso planejamento reencarnatório. Quais são os deveres que nós assumimos conosco mesmo, não é, com outros espíritos aqui nesta reencarnação. E o nosso espírito protetor nos auxilia nessa tarefa. Durante o nosso sono, por exemplo, quando o corpo está dormindo, o espírito se desvencilha dele, né, se desdobra e se afasta, e a gente pode ter uma conversa com o nosso espírito e ele nos orientar a este respeito. Logicamente, depois a gente acorda, a gente não lembra de nada, não tem essa consciência, né, e precisamos então, no estado de vigília, né, estarmos atentos, né, a estas conversas com os nossos amigos da espiritualidade. Mas precisamos, né, perguntar-nos se temos vontade de consultar um adivinho, né, porque talvez, né, nós possamos ser enganados pelos falsos profetas, como diz aqui no texto que nós estamos vendo. Continua esse espírito Luís, espírito protetor, dizendo, olha, a multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, não é? Daqueles profetas. Achava tudo aquilo natural e convidava sempre esses profetas para falar. E aí? Não é? Como é que fico eu diante, não é, por exemplo, de um médium, quando ele traz alguma informação da espiritualidade, não é? Quando ele traz uma mensagem psicofônica, uma mensagem, não é, psicografada, não é? Como é que eu recebo a mensagem? Eu simplesmente aceito aquela informação como verdade absoluta, ou eu já passo pelo crivo da razão a informação daquele bondoso companheiro, não é? Nos ensina a doutrina espírita que eu preciso passar toda a informação que eu recebo de outrem, não é? Pelo crivo da razão, pelo crivo da inteligência, pelo crivo do bom senso, do discernimento, porque senão eu incorro o risco de transmitir aquilo que hoje nós convencionamos chamar de fake news, uma mensagem não verdadeira, não é? Uma mentira. Eu sou o transmissor da mentira. Eu sou o transmissor de uma mensagem não verdadeira. Quando eu ajo desta forma, né, repassando uma mensagem que eu recebi de outrem, sem confirmar a sua veracidade, né, a isso nós damos o nome de fake news, né, nesse instante, sou eu quem estou agindo como falso profeta. Estou levando uma informação para alimentar outra pessoa ou outras pessoas sem ter tido cuidado de passar pelo crivo da razão. E aí, ela não sendo verdadeira, eu estou enganando aquela pessoa ou aquelas pessoas para quem eu passei esta informação. Tanto que quando nós vamos fazer um curso para ser palestrante da casa espírita, né, orador
dentro da doutrina espírita, quando nós vamos, não é, ser expositor nos estudos doutrinários, então quando nós vamos ensinar os estudos doutrinários, nós somos orientados de que a gente precisa, na condição de expositor de palestra ou expositor de estudo, e separar aquilo que diz a doutrina da minha opinião pessoal. Porque senão eu posso, não é, induzir vocês a construir um raciocínio que não seja correto. Quando eu coloco a minha opinião pessoal, sem, não é, deixar claro que é minha opinião pessoal, e de repente vocês podem tomar esta informação como sendo a expressão da doutrina espírita, como sendo uma fala de Kardec. Não é? Nós temos que, nessa hora, e aprendemos a fazer isto, nós somos treinados para isto. Olha, Kardec diz isto, André Luiz fala assim, Emmanuel fala aquilo lá, Joana de Ângelo, este outro aqui. Precisamos citar as fontes daquilo que nós estamos falando, e eu particularmente, não é, penso isto, para que vocês possam também discernir se comporta repassar esta informação, ou, olha, foi o Cláudio que falou, então eu vou deixar guardadinha a informação aqui na prateleira. Preciso confirmar isso daí. Preciso confrontar aquilo que o Cláudio falou com o que o Kardec disse. Né? Se Kardec, né, aquilo que o Cláudio falou está de acordo com Kardec, ótimo, então tudo bem, posso passar para frente. Aquilo que o Cláudio falou, a opinião dele, mas estou achando que não é bem aquilo que Kardec falou, ensinou. Então, muito cuidado. Né? É responsabilidade minha este discernimento. Não posso acreditar em tudo que dizem só porque foi trazido pelo plano espiritual. E, se é de algum amigo encarnado, da mesma forma, preciso passar pelo crivo da razão, da inteligência, do bom senso, discernimento. Né? Opa, está de acordo com Kardec, segue em frente, não está de acordo. Né? O filtro, né, segurou e ficou guardado aqui no escaninho. É assim que a gente precisa aprender a proceder. Né? Olha só o que, né, diz ainda o companheiro Luiz. Ai, Senhor, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, João Evangelista, quando diz: não acreditai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Quando João Evangelista propõe isto para mim, não acreditar em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, ele coloca na minha mão esta responsabilidade do filtro, de passar pelo crivo, né, da razão, da inteligência, do bom senso, do discernimento. Isso é um trabalho que eu preciso fazer. E preciso fazer nas mensagens que eu ouço na palestra, na live do Evangelho, né, do livro que eu leio, né, né, da mensagem que eu recebo, né, nas diversas plataformas digitais, nas redes sociais. Por tudo isso, qualquer informação que chegue ao meu conhecimento, eu preciso passar por este crivo. Provai se os espíritos são de Deus. Provai se quem fala é dotado de boa intenção e teve este cuidado, né, de filtrar a informação antes de passar para mim, para que não seja eu, o falso profeta, a retransmitir uma informação que não é verdadeira ou não é endossada pelos espíritos superiores. Então, esta responsabilidade, veja, é nossa. Sim? Não acreditar em todo espírito. Isto tanto faz, viu, gente? Encarnados quanto desencarnados. Então não é porque o Cláudio que está dizendo que vocês devem acreditar. Não, de forma nenhuma. Não é? O que fundamenta isto? Não é? O que mostra que esta fala de João Evangelista, não é uma verdade? Um outro ensinamento de Kardec, do Livro dos Médiuns. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta para a espiritualidade, no capítulo 20, item 226, a questão número 9. Existem médium perfeito? E a espiritualidade diz para Kardec que no estágio evolutivo da Terra não existe médium perfeito. Não é? Então,
Isto não quer dizer que não vai existir futuramente. Não. Mas no atual estágio evolutivo da Terra, nós ainda não temos condição de termos médiums perfeitos. E aí ele completa, né, o espírito que respondeu completa a resposta. Né? O, o melhor médium, já que perfeito não tem, o melhor médium é aquele que é enganado menos vezes pelos espíritos inferiores. Então vejam só, não é? Se os médiums eles podem ser enganados pela espiritualidade, esta é a razão pela qual, não é, o Espírito Luís traz neste item esta fala de São João, ou João Evangelista. Não é? Precisamos provar se os espíritos são de Deus. Não é? Porque o médium ele vai transmitir aquilo que o espírito lhe falou. Mas se ele também não passar pelo crivo, razão, inteligência, discernimento e bom senso, ele pode incorrer no risco de ser um falso profeta, de passar uma informação que não seja verdadeira. E a espiritualidade deixa claro para Kardec que os médiums, em alguns momentos da sua existência, para provar se eles estão sendo vigilantes como precisam, né, a espiritualidade inferior vai assediar e vai enganar, não resta a menor dúvida. Né? Então, o médium precisa ficar atento. E nós também, quando recebemos as informações, temos que estar atentos tanto quanto o médium. Num outro ponto do livro dos médiuns, né, é Erasto quem nos traz a informação, né, quando que ele diz o seguinte: olha, né, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Erasto, quem fala isto, no mesmo capítulo 20, no item 230. Não é? A fala anterior de Kardec está no item 226, questão 9. E essa daqui no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230. Não é? Então Erasto vem trazer esta informação para a gente. Olha, os espíritos superiores, eles não ficam chateados conosco, não ficam contrariados, não ficam magoados, não. Se nós rejeitarmos as verdades que eles nos falam, não é? Quando estamos sendo criteriosos, quando estamos tentando identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Já se é um espírito inferior, com certeza ele vai ficar muito bravo se a gente rejeitar a sua informação e ele vai puxar a nossa orelha por conta disso. Ele vai dar bronca na gente. Né? Então, muita atenção, né? Se de repente nós recebermos uma informação, a gente deixar transparecer que não sabemos se devemos ou não acreditar naquela informação, e o espírito fica bravo com isso. Por aí a gente já começa a perceber que não é um espírito, né, de natureza elevada. Né? Por isso é que Erasto nos fala: melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Por isto é que a gente deve fazer ou atentar para essa sugestão de São João: provai se os espíritos são de Deus, quer sejam encarnados ou desencarnados. E ele continua dizendo: aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir bons de maus espíritos. Olha só. Por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Porque é isto que vai acontecer. Quando eu não tiver, ou toda vez que eu não tiver o cuidado, né, de passar, né, pelo crivo da razão aquela informação que eu estou recebendo, qualquer que seja a origem dela, né, e depois retransmiti-la automaticamente, eu incorro neste risco de ser um falso profeta. Então veja que nós temos falsos profetas lá na erraticidade, no mundo espiritual, os desencarnados. Temos os falsos profetas aqui neste mundo, aqueles que intencionalmente mentem, enganam. E podemos ser falsos profetas quando nós mesmos repassamos uma informação que não seja verdadeira. Veja que no livro
Levantar e Seguir, na lição número 11, Emmanuel diz para a gente, não é, que na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Olha, na maledicência. Então, quando eu vou falar mal de alguém, não é? E é bobagem dizer que eu só estou comentando alguma coisa, viu, gente? Isso daí é eu querer enganar a mim mesmo, não é? Este comentário, quando ele não é para mostrar uma virtude ou alguma coisa boa de alguém, mas que vem colocar a descoberto, não é, as falhas de outrem, isto é maledicência. É fofoca, é mexerico, tem diversos nomes. Neste caso, eu estou sendo um falso profeta da fraternidade. Não estou sendo fraterno com aquele outro meu irmão. Continua o Emmanuel dizendo: na discórdia somos mistificadores da paz. Então, quando eu vejo, né, quando eu estou dentro de um grupo e faço colocações, não é? Faço afirmações que venham causar conflito entre as pessoas, eu estou sendo, não é, aqui este mistificador da paz. Porque as pessoas se desentendendo, umas ficando contra as outras, não vai reinar a paz e a conciliação naquele ambiente. Então, sou responsável por isto. Continua Emmanuel dizendo: na preguiça somos charlatães do trabalho. Sim. Então, a preguiça e a ociosidade vão me manter afastado do trabalho. Não vão me permitir todas as oportunidades que o trabalho me proporciona de aprendizagem. E olha que o trabalho, né, ele proporciona o desenvolvimento da minha inteligência, muitas vezes a manutenção das minhas condições orgânicas, não é? E a oportunidade de convivência com um grupo de pessoas ao meu redor, onde, através dos diversos atritos que vão acontecendo, eu vou aprendendo a conviver em sociedade. Se eu me deixo envolver pela preguiça e pela ociosidade, eu não me permito a mim mesmo o meu progresso, pelo menos o progresso intelectual. Veja. Diz ainda Emmanuel: na indiferença somos inimigos do dever. Olha, na indiferença somos inimigos do dever. Puxa vida, não é? A indiferença, não é? Ela vai fazer com que eu me afaste das pessoas, muitas das quais com quem eu trago no meu planejamento reencarnatório o dever de construir a aproximação, de construir o entendimento, de superar as falhas de convivência construídas em outras reencarnações. Então, não é? A indiferença, não é? O paredão que eu coloco entre eu e a outra pessoa, não é? Vai me limitar a oportunidade de poder cumprir com o meu dever nesta reencarnação junto da outra pessoa, junto das outras pessoas. Então eu preciso ter muito cuidado e muita atenção para isso. Não é? Isto nos diz Emmanuel no livro Levantar e Seguir, na lição número 11. E eu aqui gostaria de fazer uma colocação particular, pessoal, minha, não é? Não é nenhum espírito que faz esta colocação, mas eu gostaria de dizer que na dissimulação eu sou um falso profeta da lealdade. Não é? Então, veja que uma das construções que o espírito precisa fazer no decorrer, não é, das suas muitas reencarnações, até alcançar o estágio de espírito luminoso, né, é a lealdade. Assim, lealdade, né, em relação às pessoas,
lealdade em relação aos ideais. Assim, são construções que nós precisamos fazer. Mas para ser leal, eu preciso de outras construções, não é? Eu preciso ser honesto, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser sincero, eu preciso ser íntegro. Veja, quantas construções eu preciso fazer para alcançar esta condição de ser um espírito leal. Não é? Imagina que na relação entre cônjuges, não é, se não houver lealdade, não é, entre, não é, os espíritos, como é que fica o relacionamento dos dois? No relacionamento profissional, dentro das organizações, se não houver lealdade em relação à organização e em relação aos membros do grupo, à hierarquia da organização, como é que fica isto? Por que será que, não é, determinadas pessoas, não é, são consideradas espiões? Não é? Por que será que se vende segredos industriais, segredos de Estado, não é, de uma empresa para outra, de uma nação para outra? Porque estes espíritos ainda não conseguiram, muitas vezes, construir na sua intimidade esta virtude que é a lealdade. Não é? Então, quando eu sou dissimulado, quando eu não sou verdadeiro, não é? Quando eu digo aquilo que as pessoas querem ouvir, então para o fulano eu digo A, para o ciclano eu digo B, para o beltrano eu digo C. Não é? Então eu digo o que as pessoas gostam de ouvir para ficar bem com todo mundo. Mas não sou sincero e não sou verdadeiro, colocando efetivamente, não é, qual é o meu entendimento daquelas situações ou daquela situação e qual é o meu sentimento a respeito. Então eu vou enganando-as no nosso relacionamento. E de repente elas descobrem isso. E quando elas descobrem que eu só digo as coisas que vêm agradá-las, mas que não é necessariamente, não é, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, elas se frustram com a minha atitude, com o meu comportamento. E provavelmente vão se afastar de mim. Então, para que nós possamos construir relacionamentos firmes, duradouros, perenes, que uma vez construída a amizade, ela permanece pela eternidade, eu preciso ser leal no relacionamento. Veja, se não, né, quando eu sou dissimulado, né, e normalmente quem dissimula as situações, dissimula os sentimentos, dissimula as ideias, né, tem interesses por trás dessa atitude, né, de levar vantagem, de manipular as situações, né, para que as coisas aconteçam como ela quer. Então eu preciso ter um cuidado muito grande em comportamentos e em atitudes desta natureza. Sim? Preciso, não é, também, na minha vida de relação com as outras pessoas, ter em mente que um dos deveres que provavelmente eu trago na presente reencarnação é construir os laços de amizade e de afeição com as pessoas que compartilham comigo a existência terrena. E se eu sou dissimulado, muito provavelmente vai ficar difícil de cumprir com este dever nesta reencarnação. Como diz este espírito protetor Luís, né? Aprendei a distinguir os bons dos maus espíritos. E preciso aprender a distinguir quando eu sou um bom espírito ou quando eu estou sendo um mau espírito. Quando eu estou sendo um espírito de Deus, como diz João Evangelista,
ou quando eu não estou sendo um Espírito de Deus na minha vida de relação com todos vocês que compartilham comigo esta existência terrena. Precisamos estar muito atentos a isso. É isso, minha gente. Né? Tem bastante coisa para a gente pensar e refletir durante este final de semana. Vamos então nos preparar para o encerramento do nosso Evangelho desta noite, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. E permitindo que nestes momentos os passistas do Centro Irmã Francisca que estão à disposição em seus lares, juntos dos bondosos amigos espirituais que dirigem este trabalho em nossa casa espírita, que juntos possam trazer até o lar de cada um de nós, envolvendo-nos as energias renovadas do passe, da fluidoterapia, a fim de renovar estas nossas energias, de dissipar as vibrações mais pesadas, mais escuras que estejam nos envolvendo, de fortalecer em todos nós que habitamos o nosso lar os nossos vínculos de afeição, e em havendo algum irmãozinho desencarnado vinculado a nós pelo pensamento, pelo sentimento, nós vos pedimos, Mestre Jesus, que estes irmãozinhos sejam encaminhados aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de que sejam acolhidos, tratados, esclarecidos, para que eles também possam continuar a sua jornada no mundo espiritual, livre das dores e das dificuldades que a ignorância também lhes proporciona. E agora, Senhor, fortalecidos que estamos no exercício da caridade, como Tu nos ensina, Mestre Jesus, nós queremos doar de boa vontade o sentimento mais puro, mais nobre que trazemos em nossa intimidade, depositando-os nas mãos de Jesus, a fim de que este Mestre possa multiplicar estas vibrações junto a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, a fim de que nestes instantes sejam atendidos todos os nossos irmãos da humanidade terrena que se encontram em lágrimas, em sofrimento, passando por dificuldades do corpo, do espírito, que se sintam, Senhor, abraçados por Jesus, colocados no aconchego do seu regaço, sentindo o carinho do hálito espiritual deste Mestre amoroso, a insuflar energias renovadas em todos os irmãos da humanidade. Nós vos pedimos, Senhor, especial atenção por todos os companheiros da humanidade terrena
que nestes instantes se debatem nos leitos dos hospitais, das clínicas, dos prontos-socorros e de todos aqueles irmãos desencarnados pela Covid-19 e por tantas outras doenças que, graças na humanidade terrena, para que estes que estão acamados sejam amparados pelos mensageiros de Jesus e possam suportar a prova da doença com obediência, com paciência, com resignação, que os seus familiares possam ser fortalecidos e amparados, e aqueles irmãos que já retornam ao plano espiritual, que possam encontrar os espíritos familiares, espíritos amigos, recebendo-os de braços abertos, bondosos companheiros da espiritualidade, que possam acolhê-los também e prepará-los para a sua caminhada no mundo espiritual. Senhor, nós vos agradecemos agora pelas bênçãos do teu Evangelho, pela oportunidade deste reencontro fraterno com tantos amigos queridos dos dois planos da vida, por esta luz do Evangelho que permanentemente nos ilumina em todos os instantes da nossa existência, a fim de que as nossas escolhas, as nossas decisões, sejam pautadas no amor e na verdade, Senhor. Queremos vos agradecer pela oportunidade da vida, Pai, pela inteligência, pelo corpo perfeito, pelos amigos, pelos familiares, pelas renovadas oportunidades que nos concede de provarmos se já aprendemos os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, continuar sendo merecedores do amparo e da assistência dos teus mensageiros espirituais, que estão sempre presentes ao nosso lado, mesmo que muitas vezes não lhes notemos a presença. Por tudo, Senhor, recebe a nossa gratidão. Que assim seja. Bondosos amigos e amigas que nos acompanharam em mais esta live do Evangelho, a minha sincera gratidão também. Muito obrigado pelas vibrações, pelos pensamentos, pela fala de vocês que a gente vê aqui no chat, né, com as mensagens, assim, que vocês possam, né, ter um excelente final de semana na companhia de Jesus e dos seus familiares, e que possamos nos encontrar novamente no próximo sábado às 19 horas. Muito obrigado a todos, gente, e até lá.